Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E o Tempo de História de hoje é sobre a Mesopotâmia. Assim como os egípcios, que tratamos em outro tempo de história, os povos mesopotâmios também eram da Idade Antiga. Então, ainda estamos tratando da mesma temporalidade. Porém, quando falamos de Mesopotâmia, estamos falando de diversas civilizações que se desenvolveram naquela região durante a Antiguidade. Ou seja, aqueles que chamamos genericamente de mesopotâmios são povos diversos que viveram e disputaram a fértil região da Mesopotâmia, onde organizaram variadas estruturas de poder, desde órgãos coletivos, com conselhos de nobres e assembleias, passando por reinos e até impérios militarizados, com sociedades estratificadas e reguladas por códigos de leis. Se mesopotâmios é um termo genérico, quem seriam esses povos antigos? Os principais eram os sumérios, acadianos, babilônios, assírios e caldeus. É claro que a gente não vai falar em detalhes de cada um desses povos. A ideia aqui é fazer um panorama geral, discutindo algumas características dessas civilizações. Começando então, como de costume, analisando alguns conceitos. Primeiro, o que seria a Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia vem do grego. Meso significa meio, entre. Potâmia, que vem de potamo, rio. Logo, a Mesopotâmia era a terra que se localizava entre rios, os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia, assim como o Egito, que a gente já tratou em outro tempo de história, espero que vocês tenham ouvido. Se não ouviram ainda, ouçam. A Mesopotâmia fazia parte, assim como o Egito, do chamado Crescente Fértil. A discussão sobre o Crescente Fértil, ela se encontra no tempo de história que está falando sobre o Oriente Próximo. Mas antes da gente falar sobre esse conceito, vai lá, pega um mapa, ou no seu livro de história, ou abre no seu computador para a gente entender que região seria essa. Olhando no mapa, Crescente Fértil é aquela região que vai do nordeste da África, passando pelo Oriente Médio até o Golfo Pérsico. Essa extensa região, ela teria o formato de uma lua crescente, por isso, crescente. E o fértil por conta da existência de rios, como os já citados Tigre e Eufrates, e somando-se a esses o Nilo e o Jordão. A existência de água fazia aquela região fértil, permitindo então a prática da agricultura, da pecuária e assim a sedentarização das pessoas. As pessoas passariam a se fixar na região, formando as primeiras unidades agrícolas e político-administrativas das sociedades hidráulicas, ou seja, sociedades que controlavam as águas. Então, olhando no mapa, a localização da Mesopotâmia corresponderia hoje ao atual Iraque, Kuwait, a parte nordeste da Síria, a parte leste da Turquia e também parte do Irã. Se localizou aí? Ótimo, então continuemos. Assim como aconteceu com o rio Nilo, lá no Egito, os rios Tigre e Eufrates atraíram povos a viverem naquela região do Crescente Fértil, mais especificamente na Mesopotâmia. Ao norte da Mesopotâmia se localizava a Assíria, em terras mais áridas, e ao sul, justamente no encontro dos rios, se localizava a Suméria ou Caldeia, uma região mais fértil. E diversos povos disputaram as férteis terras da Mesopotâmia em busca de recursos hídricos. E abrindo um parênteses aqui, é interessante essa tradição de disputa, ou até dizendo uma espécie de um karma em relação àquela região, onde outrora se disputava a água e hoje, além da disputa da água, também há a disputa pelo petróleo. Fechando parênteses. Então, as sociedades hídricas que ali se instalaram
procuravam controlar as águas construindo diques, barragens, canais de irrigação, e da organização dessas obras que surgiram lideranças, que posteriormente se configuraram em governantes de cidades. Tanto que a Mesopotâmia é considerada a primeira região urbanizada da história da humanidade. Lembrando que urbis, em latim, quer dizer cidades. Em relação a traços culturais dos mesopotâmios, assim como os egípcios, eles eram politeístas, porém não acreditavam na vida após a morte. Lembrando que politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses, polis, vários, teísta, deuses, os quais eram relacionados pelos mesopotâmios a fenômenos da natureza, como, por exemplo, o deus Shamash, que era o deus Sol e da justiça, o deus Anu, que era o deus do céu, o deus Enlil, do ar, deus Ea, que era o deus dos rios, da chuva, das águas profundas, da criação, a deusa Ishtar, que era a deusa do amor e da guerra, o deus Tammuz, que era o deus dos alimentos e da vegetação, e o deus da cidade da Babilônia, Marduk. E os deuses eles eram cultuados em templos chamados de zigurates. Em termos políticos, também como os egípcios, os mesopotâmios eram uma teocracia, porém o governante era um representante do deus, e não um deus, como os faraós, os reis egípcios, e assim formavam uma monarquia hereditária teocrática. Monarquia, mono, arquia, governo, apenas um governante. Hereditária é aquilo que passa de pai para filho. E teocrática, tel, Deus, cracia, assim como arquia, governo. Então era um governo comandado por um deus. Agora, a sociedade mesopotâmica, ela era constituída por uma pirâmide social cujo topo era ocupado pelo rei e seus familiares, sacerdotes e funcionários da administração, que controlavam as obras de irrigação, eram responsáveis pelos depósitos de alimentos. Já nas camadas intermediárias estavam os artesãos, os comerciantes, os militares, os funcionários públicos e, na base, os camponeses e os escravos, que deviam obediência aos mais ricos e pagavam tributos, impostos, e trabalhavam em obras públicas e também no serviço militar. Já em termos econômicos, os mesopotâmios desenvolveram como principal atividade a agricultura, mas também praticavam o artesanato, o comércio, inclusive de longa distância, de madeira, metais e pedras preciosas. Os povos mesopotâmicos se destacaram em diversas áreas, como na arquitetura, com o uso de arcos nas edificações, na escultura, com os baixos relevos, na astronomia, com a previsão de eclipses e a criação de um calendário lunar com 12 meses, uma semana de 7 dias e dias de 12 horas e 120 minutos. E abrindo um parêntese, foram os mesopotâmios que iniciaram os primeiros estudos do céu e personificaram os fenômenos astronômicos na figura de deuses há mais de 3.000 anos atrás, criando assim as bases da astrologia. Por volta do século V a.C., os sacerdotes estabeleceram as constelações do zodíaco, no qual, com base na data do nascimento dos indivíduos, se traçaria o destino dos mesmos. E isso era consultado pelos reis. Mística é a ser dada pelos gregos, que nomearam as constelações. Mas isso é assunto de um outro tempo de história. Outra área em que os mesopotâmios se destacaram foi a matemática, com a invenção da álgebra, da raiz quadrada, da raiz cúbica e a divisão do círculo em 360 graus. E também cabe destacar a literatura, onde eles utilizaram a escrita cuneiforme. Cunei, cunha, forme, forma. Então, era uma escrita que tinha a forma de uma cunha. Duas obras importantes dos mesopotâmios, que datam de mais ou menos 2000 a.C. Uma é o mito da criação,
E a outra é a Epopeia de Gilgamesh. Epopeia é um poema longo que narra as aventuras de um herói. A Epopeia de Gilgamesh é considerada a primeira obra literária da humanidade. Essa epopeia é uma trilogia sobre a trajetória de um lendário rei sumério, senhor de Uruk, aonde são apresentados, além de aspectos culturais da civilização mesopotâmica, também a busca desse mítico herói pelo segredo da imortalidade. Os 3 volumes dessa trilogia são o primeiro, intitulado O Rei Gilgamesh, o segundo, A Vingança de Ista, e o terceiro, A Última Busca de Gilgamesh. E abrindo um parênteses aqui, existe uma curiosidade na história narrada por essa epopeia, porque nela há a narrativa de um dilúvio, o qual, para alguns pesquisadores, poderia coincidir com a mesma data do dilúvio narrado na Bíblia, quando Noé haveria construído uma arca para salvar sua vida, da sua família, e onde ele teria abrigado um casal de cada espécie de animais, após uma revelação divina. Na 9ª tábua da Epopeia de Gilgamesh, ele encontra com um sábio, Utnapishtim, sobrevivente do dilúvio provocado pelos deuses, e esse mesmo sábio, ele relata que o deus da sabedoria, Ea, havia ordenado a construção de um barco e que ele se preocupasse apenas em sobreviver e que abandonasse suas riquezas e embarcasse no navio todas as espécies vivas. E depois de 7 dias do dilúvio, esse sábio ele teria soltado um corvo, o qual não haveria regressado. Bem parecida com a história da Arca de Noé. Coincidência curiosa, não? Fechando parênteses. Bem, a região da Mesopotâmia, diferentemente do Egito, não possuía proteção natural, barreiras naturais. Por exemplo, o Egito ele tinha o deserto para se proteger de invasores. Essa falta de proteção natural nos ajuda a entender a sucessão de reinos, de impérios naquela região que constantemente sofria invasões e guerras. E quais seriam essas sucessões de impérios? Falando cronologicamente. Por volta de 3.500 a.C., foram formadas as primeiras cidades-estados sumérias. Cidades-estados, grandes núcleos urbanos com poder político e domínio sobre regiões vizinhas. Abrindo um outro parêntese, pesquisas arqueológicas apontam que, desde mais ou menos 7.000 a.C., lá no período neolítico, a Mesopotâmia já seria habitada por um povo sedentário. Só bem mais tarde, povos vindos do leste se fixaram na Suméria. Agora, retomando. Em mais ou menos 2.300 a.C., os acadianos invadiram a Suméria. De mais ou menos 2.000 a.C. a 1595 a.C., houve o primeiro Império Babilônico. Em 1.300 a.C., mais ou menos, foi construído o Império Assírio. Em 612 a.C. foi a vez do Segundo Império Babilônico e por volta de 539 a.C. iniciou o domínio persa naquela região. Mas isso é assunto de um outro tempo de história. Bem, eu fico por aqui. Ainda não terminamos, essa só foi a introdução. Continuaremos a tratar dos povos mesopotâmicos, então ouça o próximo tempo de história. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Tempo de História por Tatiane e Teresa e siga a página do Facebook, as contas do Instagram e do Twitter. Até a próxima!